paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala do Auxílio ao Professor Dominical. Se você não é professor, você está querendo entender como funciona a Escola Bíblica Dominical na perspectiva de um professor. Se você está aqui é porque você tem um desejo de entender melhor, para, acima de tudo, colocar em prática esse grande ministério que é ensinar a palavra de Deus. Pois Jesus veio à Terra para ensinar. O ministério de Jesus foi como, professores? De ensino. Seja ensinar uma multidão ou seja ensinar um a um. Então, ao auxílio ao professor é isso aqui, aula completa na segunda-feira, você já teve. Hoje, quarta-feira, você tem o auxílio ao professor que vai te dar um subsídio melhor, você aparar as arestas ou acrescentar algo que você não viu. Professor, eu só tenho a escola dominical aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, serve para mim? Evidente, às vezes tem assunto que eu não falo lá na minha aula completa, porque senão a aula vai ficar maior do que ela já é. Aí no auxílio ao professor você acrescenta e vai enriquecendo a sua aula ou o seu aprendizado, né? Lição de número 7, os dons de elocução. São 3. Aqui na nossa revista Pentecostal de Estudo, falando nisso, eu fui pesquisar para me atualizar, professores. Quanto está custando uma Bíblia Pentecostal de Estudo? R$200, viu? Eu achei que essa Bíblia aqui é muito velhinha, muito antiga, desde... Peraí, deixa eu ver se eu falar errado. 95, se eu não me engano? Pera aí, professor, isso mesmo, 95, então eu devo ter comprado ela mais ou menos em 97, 98. Olha quanto tempo tem essa Bíblia, ela está custando R$200. Então veja que não é uma Bíblia que está sendo assim, porque está ultrapassada vai ficar barato. Ultrapassada nada, ele está atualizada sempre os estudos, porque você sabe que a Bíblia nunca vai ser desatualizada. Como diz Billy Graham ou Charles Spurgeon, eu sempre confundo quem é quem. Mas é uma frase muito bonita que diz bem assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É isso aí. Estou falando dos estudos pentecostais. Continua em prática. Tanto que estamos estudando em 2022, 13 de novembro de 2022, que vai ser quando a aula será aplicada. Estamos falando sobre esses dons e vamos usar o estudo aqui. Então, confesso que me surpreendi com o preço. Não lembro quanto paguei, mas R$200 é essa Bíblia Pentecostal de Estudo. Vamos usar ela hoje. Essa aula, como eu já te falei, lição 7, os dons de elocução, lição de número 13, será aplicada, lição de número 7, que será aplicada no dia 13 de novembro de 2022. Vamos ver aqui, começar primeiro com a nossa introdução e depois a gente chega àquele mesma sistemática, tá bom? Só os pontos azuis, que é o auxílio ao professor, que serve para os alunos também. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição, veremos os dons de conhecimento como os dons de elocução. Estes dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. É que eu já ia pegar aqui a caneta. Falei na aula lá e repito aqui, fica atento a essas 3 palavras que será repetida sempre com esses 3 dons: edificação, exortação e consolação. Ok? Vai se repetir o tempo todo. Nosso ponto 1 vai falar dos dons relacionados à elocução. No ponto 1.1, profecia. Falando de profecia. O bispo Manuel Ferreira, bispo primaz Manuel Ferreira, diz assim: nos últimos anos, este assunto tem sido tema infindáveis discussões, fazendo com que muitos fiquem confusos sobre o assunto. A Bíblia nos faz ver que o dom de profecia é uma habilidade divina ofertada ao crente para edificação, exortação,
consolação dos santos. Meu Deus, já vai eu ler aqui. Deixa marcado o nosso estudo. Vamos ler aí 1 Coríntios capítulo de número 14, verso de número 3, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não está marcado, então esse termo de edificação, exortação e consolação foi tirado ou colocado aqui na lição por causa de 1 Coríntios capítulo 14, versículo número 3. Misericórdia, Jesus. Tá aqui. Misericórdia por causa do tamanho da letra, irmão. Tá bom? Então, por muito tempo, profecia, esse tempo aqui, né, um tempo de política aí, os dois polos, profecia de um lado, profecia do outro, quem falou, quem foi verdade, não foi, e aí? E aí que a igreja precisa entender qual é a vontade de Deus. Existem falsos profetas em todo o segmento. Por quê? Porque os homens sempre buscaram entender o que seria no futuro. Então, muitas vezes eles querem ouvir o que eles querem. Então, os falsos profetas se aproveitam disso e profetiza mentirosamente. Mas está aqui para que serve esse dom, o dom de profecia. Profecia para quê? Edificação, exortação e consolação. São esses três assuntos que nós vamos saber que funciona o dom de profecia. Vamos ver o que é que fala o dom de profecia. Não, vamos jogar o primeiro ponto. Irmão, você me perdoe, eu tenho que já dar uma notinha bem rapidinho. Eu falei na outra auxílio professor que no final de cada ponto eu ia ler aqui o que fala sobre cada assunto, né? E eu acabei esquecendo. Hoje eu não vou esquecer, não vou, eu prometo que eu não vou. Então vamos ler primeiro o ponto 1, depois eu venho ler o que fala a nossa revista Pentecostal de Estudo. Eu não vou esquecer, eu prometo. Vamos lá? 1.2. A importância do dom de profecia para a Igreja de Cristo. É importante, é o que o nosso escritor aqui está colocando e está dizendo. A importância deste dom para a Igreja de Cristo. Aqui ele vai falar sobre Stanley Horton, descrição do vídeo, grupo do Telegram, fazendo um comentário sobre 1 e 2 Coríntios. Nos diz assim: o dom da profecia está disponível a todos os crentes, não só aos profetas. Opa! Peraí, isso aí nós vamos ter que procurar. Dom de profecia está disponível para todos os crentes? É verdade isso? Vamos ver se o irmão está falando a verdade. Volta aí. Livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo número 2, versículo 17 e 18. Vamos fazer essa misericórdia, Jesus. Aqui. 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então não é profeta, é o Espírito sendo derramado para agir em profecia. Os vossos jovens terão visões, né? E os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. Pera aí, professores. Deixa eu ver o que eu faço. Aqui, ó. Eu quero que vocês marquem que em um só relato do livro de Atos, Deus fala que vai derramar do seu espírito para um único sentido, profetizar. Você tem no versículo 17, vossas filhas e vossos filhos profetizarão. E como Deus sabia que naquele tempo existia servos, ele diz que os servos também profetizarão. Está aqui, ó, versículo 18. Então, não é só para os profetas. Quem é profeta no segmento de profeta, na execução do exercício de profeta, mas aqueles que recebem o dom. E ele já derramou sobre mim e sobre você. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo usa este dom em uma diversidade de modos
para levar a mensagem de Deus ao corpo de crentes. O sermão de Pedro no dia de Pentecoste não foi um sermão na acepção comum da palavra. Antes foi uma manifestação do dom de profecia. Olha só, aqui Pedro ele profetiza o que já havia sido profetizado, retificando, porque ele está falando da profecia que acontece no livro de Joel. E quando chega lá, ele retifica essa promessa, dizendo que Deus derramaria sobre os filhos e sobre os servos, ou seja, homens e mulheres. Veja que aqui não tem divisão. Só para os homens, só para as mulheres. Diz filhos e filhas, versículo 17 de Atos, capítulo de número 2, ok? Ponto 1.3. Julgar a profecia. Complicadíssimo, porque hoje os profetas se sentem acima de tudo e de todos, e não são. Estão sujeitos a julgamento. É isso mesmo, tá aqui. E vamos ler agora. Deixa eu ver, é isso mesmo, vamos lá, ó. 3.1. Se a Bíblia nos orienta a julgarmos e provarmos se a profecia é de Deus ou não, é porque certamente existe a probabilidade de não ser de Deus. Opa, marca aqui de caneta. Não, essa aqui, gente. Ô, Jesus, tá aqui. Há essa probabilidade? Com certeza. Ouve, irmão, isso aqui, não, o pessoal às vezes fica se escandalizando, diz, meu Deus, falso profeta, acreditava tanto naquele... Para, irmão. Se você pegar o livro de Ezequiel, dá para vocês ver essa revista aqui, ó, livro de Ezequiel. Deus fala, Ezequiel, deixa eu te mostrar uma coisa que, se tu ver, tu vai dizer que é mentira, Ezequiel. Tu não só vai dizer, Ezequiel, que é mentira minha, porque tu sabe que eu sou Deus e tu vai ver com teus próprios olhos. Sabe o que o sacerdote está fazendo no templo lá de Ezequiel? No templo de Ezequiel? Estava adorando, irmão, outros deuses dentro do templo. Eu estou falando no templo. As mulheres estavam oferecendo sacrifício a outros deuses dentro do templo. Tá aqui, ó, livro de Ezequiel. É só você ter a playlist, passando um trimestre inteiro. Deus mostra para Ezequiel, olha o que os sacerdotes fazem. Ele diz que são meus servos, que me servem, que são santos, que me adoram. Quando chega dentro do templo, onde ninguém está vendo eles, ele adora outros deuses. Aqui, ó, livro de Ezequiel. Tem uma playlist para você procurar aí. A abominação dentro do templo. Aí tem gente que se desespera hoje. Profeta mentiroso. Meu irmão, ó. Sempre teve, no tempo de Jesus, vocês lembram? Às vezes a gente se esquece de algumas coisas, mas vamos lembrar. No tempo de Jesus, o que Jesus fala? Que já havia outros Cristos. Lembra que já havia um Jesus? Quem diz isso? O próprio Gamaliel, que ensinou a Paulo. Dizendo que no tempo de Jesus já tinha se levantado outros dizendo que era o Cristo. Falsos profetas, irmão, já estava se levantando. Então, não se escandaliza não, vai só aumentar. Mas eles são profetas mentirosos, então temos que tomar cuidado. Aí o escritor continua falando bem aqui assim, Satanás procura implantar no corpo de Cristo os falsos profetas para desestabilizar a saúde espiritual da igreja e assim levá-la ao erro, provocando sérios prejuízos à comunidade. Sim, dá sim. Por isso que a igreja... Eu vi uma vez, não o bispo Manuel Ferreira, mas o bispo Samuel Ferreira. Sabe por que tanto crente sofre? Mensagem dele, viu? Lá na Debrais. Sabe por que tanto crente sofre, tanto crente se desvia? Porque o crente não se prepara para o dia mau. E o dia mau virá. Queira eu ou não, o dia mau vem, porque Deus fala que o sol nasce sobre justo e injusto, a chuva cai sobre justo e injusto. Lembra do sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7? Os dois cavaram a casa, um na areia e outro foi até a rocha, mas a chuva cai sobre as duas. Esse é o problema. Se a igreja começar a ser treinada na escola bíblica dominical, aonde tem a possibilidade de perceber que pode ter falso profeta incluído dentro do povo de Deus, não se decepcionará tanto, ficará mais alerta, pedindo o discernimento, que é que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Vamos lá.
Portanto, devemos julgar as profecias de modo a saber se está de ajuste com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja. Se é para a glória de Deus e a salvação do ser humano. Aquela profecia vai glorificar Deus, vai trazer salvação. Esses são os dois princípios básicos, assim, alicerce. Essa profecia glorifica a Deus, essa profecia traz salvação, não desconfie. Vamos lá? Se avaliarmos atentamente as profecias, veremos que não devemos abdicar do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a correta voz do Senhor. Eu falava onde na sala dos adolescentes que eles têm que aprender a identificar a voz de Deus. Samuel, o menino Samuel, ainda não conhecia a voz de Deus, mas quando ele vai a Eli pela terceira vez, ele diz o que para ele? Quando você ouviu o seu nome, você disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então Samuel aprendeu a identificar a voz de Deus. E nós, como igreja, precisamos identificar a voz do nosso Senhor. Sendo assim, é importante termos o entendimento de que, como pentecostais, o dom de profecia continua sendo útil para contribuir para a edificação e aperfeiçoamento dos santos, porque acreditamos que as profecias estão em plena atividade na minha e na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Agora sim, antes de ir para o ponto 2, a gente vai ler a nossa revista falando sobre o dom de profecia. Bíblia, falei revista, né? Bíblia Pentecostal de Estudo, trazendo a menção de 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 10. Vou ler algumas pequenas partes aqui, porque a letra misericórdia, Jesus, diz assim: é preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do Espírito da profecia como dom ministério da igreja, mencionado em Éfeso, capítulo 4, verso 11. Como o dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros proféticos. Então, separa assim. Existe profeta no exercício da profecia. Ele é profeta 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Ele é o profeta, que é Efésios 4:11. E existe a profecia que pode ser sobre qualquer um. O dom da profecia vem, você profetiza e talvez você não profetize nunca mais, mas o dom de profecia é dado para a edificação, exortação e consolação da igreja. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Misericórdia, eu coço a cabeça, irmão, porque, Jesus, vamos lá. Diz assim: como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todos os crentes. Olha aí, a todo cristão cheio, que é a mesma coisa que está dizendo aqui. Atualizada demais essa revista, essa Bíblia está aqui, Quanto à profecia como manifestação do Espírito, revelação direta de Deus sob impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata de entrega de sermão previamente preparado. Por quê? Por que ele está falando isso, professor? Porque tem pessoas falando que a maior profecia é a Bíblia, e é verdade. A Bíblia aberta é Deus profetizando bênção e maldição. Você escolhe o que é que você quer. Aqui tem um caminho do céu. É aqui. Aqui está falando de algo que não está aqui, que Deus está mostrando em profecia atual. Então, fique bem claro. Existem profetas no ministério profético. Existe o dom de profecia que Deus pode usar crianças, pode usar velhos, pode usar meninos, jovens, homens, mulheres, não importa. O dom de profecia desce, você profetiza e deixa Deus te usar.
Ponto de número 2, variedade de línguas. Antes de ir para a variedade de línguas, eu quero parar aqui. Hoje eu estou gravando, hoje é terça-feira, dia 8 de novembro. Hoje no grupo do Telegram eu vi alguns professores conversando, principalmente professores, e eu quero parar esse tempo com vocês, falando que as suas salas estão pequenas, com número reduzido, não tem tanto aluno. Deixa eu falar uma coisa que eu falei lá para ficar registrado, e eu quero dizer para você, professores, não desanime. A nossa igreja, ela tem entre 300 e 350 membros. Deixa eu te falar uma coisa real que aconteceu em nossa igreja. E não foi uma única vez. Isso é para te motivar. Porque eu estou aqui e isso aconteceu comigo, professores. Comigo. Olha para mim. Preparei a aula de segunda a sábado. Fui para a escola dominical com tudo anotado, tudo marcado, Bíblia, tudo já preparado. Entrei na sala dos jovens para dar aula. Sabe quantos jovens naquele dia foi inesquecível para mim? Sabe quantos jovens foram assistir à escola bíblica dominical naquele dia? Que eu me preparei tanto, estudei tanto, busquei tanto. Sabe quantos jovens? Nenhum. Nenhum. Foi isso que você ouviu. Não foi um, foi nenhum. Não foi nenhum. O superintendente na época era o presbítero Alex, que você conhece aqui do canal, que já veio aqui, que é o cofundador aqui do canal. Ele era o superintendente. Ele chegou, meu amigo, vamos para a sala dos homens, assistir a sala dos varões lá. Eu disse, não, meu amigo, eu sou o professor da sala dos jovens hoje, eu estou na escala. Não, mas não vai vir nenhum jovem, já é 9 horas. Eu disse, não importa, eu sou professor, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui até 10h30, que antes começava a nossa escola dominical, era das 8h30 às 10h30, porque a gente tinha um intervalozinho para o café. Se não vou sair daqui, eu sou professor. Pronto, fiquei lá. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas tiraram foto, gravaram um videozinho, botaram no grupo dos jovens e disse, olha, o professor se recusa a vir assistir a aula na sala dos homens, porque está esperando vocês, e vocês não vieram para a escola dominical. Naquele dia eu não dei aula, mas eu me mantive na sala das 8h30 às 10h30, quando acabou a aula. Sabe o que aconteceu no domingo à noite? Assim, ó, muitos, não foi um, dois, foi muitos jovens vieram a mim pedir desculpa porque não foram para a escola dominical. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu sou professor. Eu sei para que Deus me chamou. Seja para dar aula aqui, hoje o canal está com quase 5.000 inscritos. Mas eu já dei aula para ou melhor, já estive na sala esperando para dar aula e não apareceu ninguém. Esse é fato verídico. E não aconteceu somente uma vez, não. Isso aconteceu uma vez com o presbítero Alex. Preparou, estudou, estava ali para dar aula e não apareceu ninguém. Então, professor, desanima não. Se você tem convicção do seu chamado, você vai entrar na sua sala, vai dar aula para ou vai dizer, eu estou aqui, Senhor, eu estou preparado para dar aula, não tem nenhum, mas eu continuo no chamado do ensino da palavra. Tive que parar esse vídeo para a aula para te motivar. Hoje aqui é a sala dos professores. Não desanime. Você vê hoje o presbítero Tony, pastor Tony, irmão Tony, professor, como você quiser me chamar. Ah, tem um canal com quase 5.000 inscritos. Ah, é uma bênção, é um cenário, irmãos. Eu já fiquei frustrado de estudar a semana toda e não ter para quem aplicar a aula. Abre-se um parente. Não tinha alunos fora, mas eu ganhei, eu estudei, eu me preparei. Não desanime. Não desanime. Dê aula para porque o teu Jesus, o teu Jesus, ele ensinou para uma pessoa só, várias vezes. Teve conversa com Nicodemos, 1 a 1. Teve conversa com a mulher na beira do tanque, 1 a 1. Ele foi na beira do tanque para curar aquele homem paralítico, no tanque de Betesda,
um a um. Então se incomoda não, irmãos. Eu sei que é frustrante, eu sei. Não é ninguém que vai dizer, ele imagina, mas ele nunca passou por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei. Mas eu estou aqui, firme, dou aula. Eu digo sempre, irmão, eu parei para dizer isso mesmo para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu parei para motivar você, professor. É motivação que eu estou fazendo você. Eu dou aula para quem, irmãos? Para ninguém. Como assim, professor? Nós somos quase 5.000 no inscrito, mas eu estou aqui, de frente para o meu celular, gravando e não tem ninguém me vendo. Não tem ninguém para que eu venha conversar, para que eu venha... Eu estou sozinho aqui no quarto. Eu sozinho dando aula para centenas, milhares de pessoas que possam ver. E esse canal me ajudou muito em quê? Porque para mim agora, tanto faz se eu chegar na igreja e tiver 5.000 para me ouvir ou se tiver somente um. Eu dou aula do mesmo jeito, porque eu estou dando aula aqui é para quem? Para ninguém. Entenda o que eu quero dizer. Não tem ninguém me vendo agora. Que hora que é? 8h, 8h10 da noite, 8 de novembro de 2022. Não tem ninguém aqui. E isso me ajudou muito, porque Deus disse, o meu chamado é para você ensinar. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem quiser aprender, vai aprender. Quem quiser ir, vai ir. Mas você continua ensinando. Então, seja motivado esta manhã, essa tarde ou essa noite. Porque eu sei o que é preparar uma aula e não ter ninguém para aplicar a aula. Tá bom? Seja motivado em nome de Jesus. Vamos para o nosso ponto de número 2. Variedade de línguas. O ensino de Paulo sobre os dons de variedade de línguas. Vamos lá? 2.1 diz, Ezequias Soares, das antigas. O que significa o falar em línguas ser um sinal para os descrentes? O que significa? Está registrado aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número do 20 ao 25, diz assim, é uma das passagens paulinas mais difíceis, até os expoentes pentecostais mais respeitado no mundo reconhece a sua dificuldade. Eu falava lá, repito aqui. É complicadíssimo falar sobre a variedade de línguas. Pode falar todo mundo junto, não pode falar todo mundo junto. Professor, me ajuda, pode ou não pode? Como é que é? Irmãos, Ezequias Soares está falando que todos, pentecostais, não pentecostais, entendem que é dificílimo. Por quê? Paulo depois diz, não proibais línguas, que vocês falem línguas, mas depois... Ele diz que tem que ter uma decência. Então, o que eu aprendi como pentecostal? O que eu ensino como pentecostal nessa passagem? Profetizando, ou melhor, falando em línguas no microfone apenas um. Mas a igreja toda pode falar em línguas edificando a si mesmo. Ah, professor, mas tem hora que a igreja sobe o nível. Pois é, irmãos. Eu gosto de usar essa ilustração. Quando o cego Bartimeu estava à beira do caminho, ele estava bem assim. Oh, Jesus, eu queria ver, filho de Davi, desculpa aí, mas você não pode me ajudar? Filho de Davi, você não pode parar para me ajudar? Foi assim, irmãos? Como foi que Bartimeu estava? Gritando ao ponto de dizer que estava incomodando, porque quem estava precisando era ele. Então, quando eu estou transbordando da presença de Deus, eu quero externar a minha gratidão, o que? Extravasando com o que eu tenho, pulando, gritando. Não gosta, irmão? Sem problema. Fique você quietinho no seu lugar, mas não me proíba de adorar. Eita, até rimou, né? Não tem problema, você não gosta de pular, gritar e rodar? Fique quietinho no seu lugar, mas não me impeça de adorar. Deixa eu adorar do meu jeito. Ah, irmão, tá errado. Quando nós chegar no céu, nós pergunta para Deus se tá errado, se tá certo. Pronto. Esse é o fato. Não vamos, irmão. Não bate mais, não critica. Ah, eu não concordo. Não. Para, irmão. Para. Para de colocar Deus dentro de uma caixinha, Jesus dentro da caixinha, o Espírito Santo dentro da caixinha. Para de colocar dentro da caixinha. Eles não cabem. Ensina.
No microfone, ordem e decência, um por vez. Na nave da igreja, acabou, irmão. Você está conduzindo na pregação, fale em língua o quanto você quiser. No entanto, aí eu entendo a dificuldade da interpretação. Se você vai falar em línguas, falar em língua na pregação, que você ou você interpreta ou tem intérprete. Porque se você está pregando a palavra, você está pregando para a igreja. E a igreja precisa entender o que você está dizendo. Por isso que é difícil, porque tem irmão que é tomado por línguas e não fala mais. Está errado? Está errado. Porque se ele pode falar em línguas. Está no meio da mensagem e começou a falar, tira o microfone, irmão, e fala em língua lá. Agora tem que vir outro pregar no seu lugar, porque a pregação tem que ser para que todos entendam, ou que haja, o que vamos falar daqui a pouco, discernimento de espírito, tá bom? Mas é difícil? É sim, entendemos que é difícil de verdade. 2.2, a expressão em línguas em Atos e em 1 Coríntios. Vamos dividir, já dividimos nas aulas, vamos dividir um pouquinho mais aqui, no auxílio ao professor. Fala aqui, Estevão Ângelo de Souza, não conheço, confesso, dos domínios do Espírito. Como eu falei, não conheço o livro do amado irmão. Diz assim, já estudamos que não houve exigência quanto à manifestação das línguas em Jerusalém, em Cesareia, em Éfeso, e todos falaram em línguas, mas quanto às línguas como dom de elocução, há normas a considerar. Nem todos a possuem. Ponto. Nem todos possuem a variedade de língua. Não confunda batismo com o Espírito Santo com evidência de língua com a variedade de língua contínua na vida daquele irmão. Uma coisa é separada da outra. Ele está dizendo bem claro aqui, professores, dá uma marcada. Falaram aonde? Em Jerusalém, falaram todos em línguas. Em Cesareia e em Éfeso, tudo anotado. Porém, no dom de variedade, há algo a considerar. Nem todos terão variedade de línguas. Eu não tenho o dom de variedade de língua. Qual o problema? Nenhum. O meu dom é outro. O meu dom é de ensinar. Eu tenho o dom do ensino. Certo? B. Deve ser seguida de interpretação. Então, cometemos alguns erros na nossa igreja? É evidente, aqui é uma escola, tem que ensinar. O pregador está pregando, daqui a pouco é tomado pelo Espírito, fala uma palavra assim, Deus o Senhor, e fala meia hora em língua e ninguém entende nada. Está errado? Está. Segundo Paulo, que haja intérprete, ou ele mesmo fala e ele interpreta. Porque nem todo mundo tem um dom de discernimento ou um dom de interpretação de língua. Então, tem que ter. E C, estão sujeitos à limitação. Está no limite. Cada um no seu quadrado, como diz aí, né? Cada um no seu quadrado. Entenda isso. Faça essa diferença. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27 e 28. No nosso 2.3, o dom de variedade de línguas serve para edificação do crente. Para você, crente, é isso. Serve para a sua edificação. Diz assim, Elinaldo Renovato, a variedade de língua pode ser útil para a edificação pessoal. Paulo ensina sobre isso de maneira bem clara. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre os melhores dons? Sim, é nessa perspectiva de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Quando eu falo em língua, eu edifico a mim mesmo. Então é para mim. Tem algum problema? Não. Se Deus me deu, é meu. Ele quer me dar, Ele deu. Acabou. Eu recebo em nome de Jesus. Porém, quando eu sou usado em profecia, é para toda a igreja. Esse é um dom que chamamos os excelentes, porque todos serão edificados com a profecia. Tá bom? Vamos ver o que Paulo falou aqui? Vamos ler Bíblia. 14:4. Vão orando aí, irmãos. Misericórdia. 14:4.
O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mesmo texto que está aqui é o que está aqui para comprovar que está na Bíblia. Vamos lá? É um dom valioso para a edificação pessoal. O crente cheio do Espírito Santo, edificado por Deus para ser usado nas reuniões para a edificação da igreja através do dom de interpretação de língua. Já disse e reafirmo, lindo! Quem tem o dom de falar em línguas ou variedade de línguas e o dom de interpretar. Mas como Deus faz do jeito que quer, como quer do jeito que é dele, ele que manda, pode ser que o irmão Tony fale em língua lá e o irmão lá na galeria interpreta o que o irmão Tony está dizendo. Olha que coisa linda. Edifica a igreja da mesma maneira. Volta aí para o nosso estudo. Tirei o fitilho, irmão. E agora? Aonde é o estudo que eu não lembro mais? É em Coríntios, capítulo 2. Aqui. Vamos lá, nós falamos sobre o quê? Variedade de línguas. Cadê variedade de língua? Aqui, no tocante às línguas, glossália, né, que é do grego, nós já estudamos, que significa línguas como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, denota os seguintes fatos. Essas línguas podem ser humanas e vivas, sim, é a prova lá do livro de Atos, capítulo número 2. Ou uma língua desconhecida na terra, línguas dos anjos. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 1. Deixa eu ver. As línguas faladas através deste dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala. Na maioria das vezes, quem fala não tem um dom de interpretar. 1 Coríntios 14:14. Na sua grande maioria, olha só. Como pelos ouvintes, porque os ouvintes, alguns têm o dom de interpretar. B. O falar noutras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Deus. Eita, glória gloriosa! Tá vendo, irmão? Ô, irmão, é maravilhoso. Variedade de língua, fala em língua. Deixa Deus te usar na terra, crente. Chegamos no nosso ponto de número 3, dom de interpretação de línguas. Vamos lá? No ponto 3.1, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Bíblia Pentecostal de Estudo. Vai citar a minha Bíblia Pentecostal de Estudo. Ele fala a página aqui? Não fala, mas ela fala que é Bíblia de Estudo Pentecostal, que é essa. Está citado na revista. Essa Bíblia é de 95. Essa revista de 2022. Mas está citando essa Bíblia. Será que vale a pena ter uma dessa ou não? Eis aí, fica aí ao seu critério. Diz assim: trata-se da capacitação concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender a transmissão, o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal manifestação interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode, assim, desfrutar dessa revelação divina do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em língua pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. Quando há um intérprete, toda a igreja recebe esta mensagem, já sai da edificação pessoal para a edificação coletiva. Eita glória! A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Como já falei, maravilhoso. Ou eu tenho os dois, ou eu tenho um e alguém interpreta. Quem fala em língua deve orar para que possa interpretar. Então vamos ver. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Ajuda eu, Jesus.
Pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. Então, se você, meu querido amado irmão, tem um dom de falar em língua, a hora do Senhor, já que eu falo em variedades de línguas, me dá um dom de interpretá-la. Aí, Paulo dizendo, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Peça, pedir, irmão, a Deus nunca é demais, principalmente coisa boa, como essa daí. Tá bom? Vamos para o nosso ponto 3.2. Bispo Primaz Manuel Ferreira. O dom de interpretação de língua é a manifestação sobrenatural pelo Espírito Santo que garante a plena edificação da igreja. Não resta dúvida de que este dom não opera sozinho, ele sempre vai estar sujeito a outro dom, variedade de língua, para atuar. Quem geralmente tem um dom de interpretar é porque fala as variedades. Então, como ele fala as variedades, ele interpreta. Simplifica, professor. Vamos simplificar. Sabe aquela pessoa que sabe falar vários idiomas? Como ela sabe falar vários idiomas, logo que ela escuta o idioma, ela consegue traduzir. O inglês, espanhol, holandês, chinês, japonês. Então ele sabe falar essas línguas. Ele aprendeu, sabe e pronto. Então ele vê um chinês falando, ele já traduz para o português. Ele vê um americano falando inglês, já traduz para o português. Então quem tem geralmente o dom de interpretar a língua acompanha ele a variedade, porque ele já conhece essa língua. Então para ele é normal, porque ele já conhece todas as variedades de língua. Ô irmão, eu quero esse negócio para mim também. Hoje eu vou morar, irmão, vou morar. Eu também quero. Bispo Manuel Ferreira. Nosso 3.2. A lição ficou um pouquinho maior do que o meu planejado, mas eu estou satisfeitíssimo porque motivei você, professores, a não parar. Estou alegre demais com o meu Senhor de motivar os meus amigos, colegas de ministério, professores, principalmente professoras. Deus disse que derramaria sobre vocês, filhas, sobre vocês este dom. Não despreze, não deixe ninguém desprezar esse dom na vida de vocês. 3.3. Este dom deve ser empregado para a edificação da igreja. Stanley Orton vai se tornar redundante, mas vou dizer, na descrição do vídeo você tem o grupo do Telegram. Ele diz assim: o dom de línguas precisa de interpretação para ser eficaz na igreja. Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os menores em importância. Semelhante conclusão é insustentável. Deixa bem marcado, uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque foi dito primeiro ou se foi dito por último que tem importância. O homem foi o criado por último. E quem que tem mais valor? O homem ou a terra? Eu respondo, o homem, porque Jesus fala: por que vocês estão preocupados com o que tem que vestir, com o que tem que comer? Não é o corpo mais do que o mantimento? Não é o corpo de vocês mais valioso do que a Eva, que hoje nasce, está bonita e morre? Mas o homem foi feito por último. Menos, irmão, não é porque está dizendo que está aqui nessa lista por último que é menos importante. Você já viu quando a gente vai fazer uma conclusão de algum trabalho e a gente fala assim, e por último, não menos importante? Por último, porque teve uma sequência, irmão. Não quer dizer que é maior ou melhor. Se for assim, o Espírito Santo é o menos que vale. O Espírito Santo é o menos que vale? Ele foi o último a ser mencionado. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Então, quer dizer que o Espírito Santo vale menos do que Deus e do que Jesus? Foi? Então, aí, é insustentável. Vale do mesmo jeito. Vamos lá.
que eu não esqueci. Eu errei uma vez, irmão. Não vai cometer o erro, não. Eu esqueci de ler na outra aula. Vamos ver aqui o que fala a nossa Bíblia Pentecostal sobre o dom de interpretação de língua. Trata-se da capacitação concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas, tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter sobre a adoração e a oração e o poder a ser a sua profecia. Achei! Olha aí, ó. Eu não tinha lido aqui na revista, mas é o que está dizendo aqui, ó. No 3.1, Bíblia Pentecostal de Estudo. É esse parágrafo, tá aqui, ó. Muito bom. Então tá aí. Essa é a nossa interpretação sobre a variedade de língua. Busque com zelo, tá bom? Vamos concluir? Vamos para a nossa conclusão. Que o presente estudo contribua para não ignorarmos e nem desprezarmos a variedade das manifestações do Espírito Santo, mas procuremos com zelo abundar nos dons espirituais para o quê? Edificação da igreja e a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Eu agora vou deixar para o final da aula, para não ficar falando o tempo todo, sobre o curso Simplificando a EBD, para você entender como funciona a Escola Bíblica Dominical, como trabalhar aqui, como preparar uma aula, como aplicar uma aula. Eu criei o curso que se chama Simplificando a EBD. Link na descrição do vídeo. Você é abençoado e me abençoa, tá bom? Se você puder, adquire. É quanto, professor? R$ 37,00. Como diz meu amigo Orlando Júnior, não é obrigado, mas se você quiser, você pode contribuir com o canal também fazendo o Pix do canal. tony@gmail.com. Mas lembre-se sempre que você já está me abençoando de assistir o vídeo, principalmente agora, porque você assistiu o vídeo até o final, sinal que você gostou do estudo. Então, já que você gostou, você se inscreve se não é inscrito, você curte esse vídeo, você deixa um comentário e, acima de tudo, compartilha, irmão, para que outros possam chegar, para que o canal Bíblia para o Cotidiano, possa chegar a 5.000 inscritos ainda este ano. Tá bom? E acima de tudo, não esqueça, meus queridos professores e potenciais professores, ore pela vida do professor Tony. E lembre-se de todos os professores da Escola Bíblica Dominical, que precisa ser fortalecido na presença do Senhor. Amém? Eu espero você amanhã de manhã no nosso devocional da EBD. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana, uma boa aula no domingo, se você for igreja. Que Deus te abençoe grandemente.